Bom dia a todos, um salve a fraternidade. Hoje trago mais um pequeno vídeo com simplicidade e humildade. Trago uma história hoje, a caridade do Natal, né? Uma história curta especificamente, mas que para quem tiver paciência vale um pouco de análise. E na verdade a história é sobre 3 mendigos, né? Que moravam em tal cidade, não muito longe daqui, mas também não muito perto. E as pessoas de tal rua, né, sempre faziam as caridades para esses 3 mendigos, que era um senhor de 62 anos, uma moça, uma jovem, uma mulher de 30 anos e um rapaz de 15 anos. Ambos eram moradores de rua, todos ali. E interessante que ele já estava ali há mais de 2 anos, mais de 2 anos e meio, para falar a verdade. E aí essas pessoas, vira e mexe, passavam ali e faziam suas caridades, né? Para vestimenta, roupa, alimentos, bebidas, fogão usado, armário, cadeia, enfim. Realmente eles armaram os barracos deles bem ajeitados, era bem organizado. Mas sempre fazendo essa caridade, e eles sempre estavam ali, né? No pé do muro, lá encostado. Os 3. Mas o que era interessante é que todos da rua notavam, e essas pessoas eram de classe alta, baixa, média, enfim, faziam suas caridades, dentro de suas possibilidades. E esses moradores de ruas, especificamente, o jovem, né, ele praticamente fazia negócio, vamos dizer assim, ele começava a cortar o gramado, uma tesoura pequena mesmo, que nascia em volta onde ele dormia, nos matos, assim, onde ele ficava fazendo, cortando os matos lá, e até fazia tipo um quadrado assim nos matos, para não crescer muito, onde ele dormia, do lado lá, do barracão. Enquanto a mulher, ela era bem organizada, ela varria tudo, quase toda hora varrendo, era bem organizado, os panos, tudo sujo, humilde lá, sem muita higiene, mas ela fazia o máximo para ficar, sabe, bem impecável mesmo, bem higiênico. Enquanto o senhor idoso, ele costumava desenhar muito, mas ele ficava pegando com carvão, ou caneta que os povos davam, e ficava desenhando os negócios dele lá, que nem ninguém entendia direito, mas ele fazia um desenho bacana, uma geometria bem legal, bem peculiar, rosto de pessoas, figuras, sol, a lua, enfim, o velho desenhava as coisas dele. E aí nessa mesma rua tinha outro senhor de 84 anos, baixo, pouco gordo, olhos castanhos escuros, cabelo bem curtinho, meio coisado assim para trás. E toda vez que esse senhor passava perto desses moradores de rua, nunca levou nada de caridade, nunca fez uma caridade, um ato, nunca levou comida nem nada. Porém, as pessoas viam que ele se parava naquele morador de rua, mas não levava nada, e depois voltava para casa. Mas o que é que ele fazia nesses 2 anos e meio? Na verdade, esse senhor ele se perguntava se os 3 queriam conversar com ele, desabafar, conversar, e ambos, claro, durante 2 anos e meio não queria, apenas queria a caridade e pronto, beleza. O velho voltava, isso ficou 2 anos e meio. Passou-se mais um pouco de tempo, né, mais ou menos um mês e 15 dias, e de repente esse senhor foi lá mais uma vez, e as pessoas lá, fazendo caridade, fogão, armário, tudo, velho, tudo entregando a ele lá, caridade. Alimento, levava comida, bebida, enfim, roupa. E aí certo dia o senhor foi lá e as pessoas, automaticamente, para aquele mesmo horário, perto do pôr do sol, as pessoas ficavam olhando aquele senhor, olhei lá sem levar nada, não nada que ele velho está fazendo. Toda vez vai lá, nunca leva nada, nunca leva comida, nunca leva água, nunca leva roupa, enfim. Só que desta vez o velho ficou lá, né? O velho perguntou aos 3 moradores de rua, eles queriam conversar. E ali a conversa durou, acho que umas 4 horas mais ou menos. E o povo lá curioso da rua, não todos, mas alguns. E de repente o velho voltou para casa. E no outro dia as pessoas teve uma surpresa. Quando abriu suas portas, abriu a janela, amanheceu o dia e tal. Ou foram alguns para trabalhar e não viram os 3 moradores de rua lá, né? Os 3 sumiram. E todo mundo ficou assim, espantado, curioso. E automaticamente aqueles que eram mais, vamos dizer assim, tinha mais simpatia por eles,
foram na casa desse senhor perguntar, né? Aonde estão os moradores de rua? O que o senhor disse para fazer eles saírem dali? E aí o senhor olhou para ele e falou: eu fiz a maior caridade que eu podia ter feito para eles. Automaticamente que algumas pessoas começaram a julgar, a questionar o senhor. Que moral o senhor tem para falar de maior caridade que o senhor fez? Se nunca, em 2 anos e meio, o senhor nunca deu um prato de comida, nunca levou bebida, nunca deu roupa aos moradores de rua, que moral o senhor tem, né? E aí o senhor automaticamente deu um sorriso de leve de canto, olhou para aquelas pessoas que questionavam ele e particularmente falou: presta atenção, daqui a 3 meses vocês vão saber uma notícia muito boa, né? E aí as pessoas continuaram julgando ele, achando que ele tinha expulsado, que ele tinha ameaçado os moradores de rua, quando de repente bombou na cidade, né? De um senhor que conseguia desenhar mandalas, né? Fazia mandalas para as pessoas, pintava quadro e as pessoas começaram a comprar o quadro desse senhor. Um pouquinho mais na frente, na esquina, num nosso mercado pequeno, né? O rapaz que botou lá a placa fazia negócio de jardineiro, ou seja, então ele começou a fazer serviço para as pessoas nos jardins, desenhando em árvores, sabe? Aqueles que a gente pede, não sei pronunciar direito o nome, mas o rapaz começou a trabalhar tipo de jardineiro, cuidando, desenhando nas árvores, formato, desenho, tudo bem, começou a ganhar seu ganha-pão honestamente. E a mulher, particularmente, ela começou a trabalhar no hotel, lá, de faxineira, começou a trabalhar e ganhando seu dinheiro dignamente. E esses 3 personagens veio à casa daquela rua onde eles ficavam, morador de rua lá, como um mendigo, falar com aquele senhor lá que deu o conselho a eles, né? Conversou com eles. E aí, ó, quando os povos viram a transformação do senhor, do rapaz e da mulher, ficaram loucos. E alguns foram lá curiosos, saber o como e por quem transformou aquelas 3 criaturas. E aí, de novo, os povos veio perguntando a eles como foi isso, como é que vocês venceram na vida, vocês estão batalhando agora, há pouco tempo vocês estavam ali comendo os nossos restos, sabe, aquele ditado popular. E aí, ambos os 3 falaram quase automaticamente: vamos deixar que o nosso velho aqui dê a resposta. E aí o velho sereno olhou para o pessoal e disse: sim, meus amigos, veja a vida como é que é. Realmente, há pouco tempo eles estavam ali, sobrevivendo a própria vida, dos nossos restos ou das nossas boas vontades, enfim, mas estava ali, sem ter nenhuma atitude. É verdade, eu nunca dei um prato de comida a eles, nunca levei um copo d'água, nem roupas. Mas olha só, vocês alimentavam o bucho dele, dava comida, mas a fome deles era de entendimento, de compreensão e de honestidade. Eu nunca levei um copo de água, ou um barril de água, um copo, enfim, nunca levei água para eles. Mas a sede deles era de espírito, era de acolhimento, de compaixão e ternura. Eu nunca dei uma roupa para eles, isso é verdade. Mas eu disse para eles que o maior vestimento de um ser humano é o corpo de carne, onde não fica ali na aparência, mas na atitude de ir para frente e conseguir ser um cidadão melhor. Automaticamente, e vocês veem que a história é um pouco estranha, talvez faltando muitos detalhes ali ou aqui, mas o que vale é o cúmulo da história, ou seja, ali, meio no meio, que a chave é caridade. Então, muitas das vezes, é bonito sim, é bonito a gente fazer caridade, é válido, serve sim, serve para a matéria, que um dia irá desenfinhar, poder ser, mas serve sim. Porém, veja só, o ato da maior caridade, muitas das vezes, não é da comida, não é da água, é muitas vezes você se colocar no lugar dos semelhantes, ali se sente junto com ele, e conversar,
dar ouvido, a esperar a pessoa desabafar quando ela realmente quiser. O maior ato de caridade não é entre aspas, o alimento e bebida, é a transformação. Essa é a verdadeira solidariedade humana, para transformar o ser humano. Então muitas das vezes a gente vê pessoas por aí afora, faz discursos bonitos, palavras bonitas e tal, mas não está no lugar do outro, né? Então, no meu ponto de vista, eu me fiquei refletindo muito sobre essa história, que eu acho bem interessante, porque se aquelas pessoas nunca tivessem dado ouvido, nunca tivessem se colocado realmente como os moradores de rua, eles nunca tinham saído dali. Ia sustentar o bucho, mas não ia tirar o vazio que eles tinham por dentro. Ia matar a sede, mas eles iam continuar com aquela melancolia, aquela depressão, se sentindo humilde, nada, né? Então isso é uma análise para a gente ver que muitas das vezes a gente vai lá fazer a caridade, faz, mas muitas vezes a gente não quer transformar a pessoa, e quando a pessoa também quer ser transformada. Então essa foi uma pequena história que desde ontem, para falar a verdade, estava me vindo na cabeça assim, em detalhe assim. Depois eu vou escrever ela, vou postar no Instagram mais detalhadamente, porque fugiu algumas coisinhas aqui agora, a cabeça da história, né? Mas eu vou postar no Instagram, vou escrever essa história bem detalhada, bem, sabe, ponto a ponto, o nome dos personagens, enfim. E serve como uma reflexão, porque apesar de ser uma história, não quer dizer que não aconteceu na vida real por aí, ou vive acontecendo até hoje, né? Enfim, um salve à fraternidade, um abraço a todos, e é isso.